Você deve ter visto, nós tivemos um problema técnico na abertura desta edição do Jornal Nacional. A escalada, como nós chamamos aqui, aquela sucessão de manchetes da abertura, ela é gravada todo dia, mais ou menos uns 10 minutos antes de entrar no ar. Nós fizemos isso hoje, mas, como eu disse, houve algum problema técnico quando ela estava no ar e nós tivemos que interromper a exibição. Então, nós vamos apresentar agora, aqui, ao vivo, o que nós tínhamos preparado e gravado para destacar na escalada a tensão política em Brasília. Representantes da Advocacia Geral da União, delegados, procuradores, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e advogados dele se reuniram nesta terça-feira para ver o vídeo da reunião ministerial que está no epicentro da crise política. Segundo pessoas que viram a gravação, o presidente Jair Bolsonaro usou um palavrão ao dizer que queria a troca na PF do Rio porque não iria esperar que a família dele fosse prejudicada. E que se não houvesse essa mudança, trocaria o diretor-geral da PF e o próprio ministro da Justiça. A gravação foi exibida na sede do Instituto Nacional de Criminalística, no complexo da Polícia Federal em Brasília. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ela fosse mostrada na íntegra. Todos passaram 4 horas em uma sala fechada, sem celulares. O governo resistiu em entregar a íntegra do vídeo e chegou a fazer 3 pedidos a Celso de Mello sobre o assunto. Mas acabou repassando a gravação ao Supremo na semana passada por determinação do ministro do STF. O material é uma das provas apontadas pelo ex-ministro Sérgio Moro no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. 4 pessoas que assistiram ao vídeo confirmaram à TV Globo que Bolsonaro estava exaltado na reunião e que o presidente mencionou preocupação com familiares ao tratar da troca na superintendência da PF no Rio. Essas fontes afirmaram que Bolsonaro soltou um palavrão, disse que não ia esperar que a família fosse prejudicada e queria a troca no Rio. Caso contrário, iria demitir o diretor-geral da PF e o ministro da Justiça. As fontes relataram que Bolsonaro se referiu à superintendência como segurança no Rio. Mas, segundo elas, num contexto em que claramente estava tratando da chefia da PF no Estado. Tudo o que Bolsonaro ameaçou fazer na reunião, segundo as fontes, de fato aconteceu dias depois. Exonerou o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. No mesmo dia, Moro pediu demissão e acusou o presidente de tentar interferir politicamente na PF. Bolsonaro nomeou o amigo da família, Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, para ocupar a diretoria-geral da Polícia Federal. Impedido pelo STF de nomear Ramagem, o presidente nomeou o delegado Rolando Alexandre de Souza, subordinado a Ramagem na ABIN, para comandar a PF. O primeiro ato de Rolando foi mudar o superintendente da PF no Rio. O atual diretor-geral da Polícia Federal foi uma indicação de Alexandre Ramagem, que admitiu ontem, em depoimento à PF, que foi consultar o próprio presidente. Ramagem também relatou no depoimento que no ano passado, quando Bolsonaro ameaçou tirar o então superintendente do Rio, Ricardo Saad, ele, Ramagem, chegou a sondar o atual superintendente do Amazonas, Alexandre Saraiva, para ocupar o cargo. Saraiva era nome desejado pelo presidente para comandar a PF no Rio. Investigadores do caso avaliam que a abordagem de Bolsonaro na reunião do dia 22 mostra uma intenção familiar, pessoal, por trás da cobrança pela troca no comando da PF no Rio. A partir de agora, o vídeo será transcrito por peritos da Polícia Federal. O material será registrado de forma separada e continuará em sigilo, até uma decisão do ministro Celso de Mello. Ele já disse que o sigilo será pontual e temporário, mas vai analisar antes a posição das partes envolvidas. O ministro também já autorizou uma perícia na gravação, que poderá dizer se houve algum tipo de edição ou não. Em nota divulgada após a exibição de hoje, o ex-ministro Sérgio Moro ministerial do dia 22 de abril confirma o conteúdo do meu depoimento em relação à interferência na Polícia Federal, motivo pelo qual deixei o governo. Defendo respeitosamente a divulgação do vídeo, preferencialmente na íntegra, para que os fatos sejam brevemente confirmados. As declarações feitas na reunião foram evidenciadas também pelos fatos posteriores. Demissão sem motivo do diretor-geral da PF,
troca do superintendente da PF no Rio, além da minha própria exoneração por não concordar com as mudanças. Fecha aspas. As primeiras testemunhas desse inquérito começaram a ser ouvidas ontem. Além do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, também prestou depoimento o diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Ele passou mais de 7 horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, teve a nomeação para a direção-geral da PF barrada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal há quase 2 semanas. Ontem, durante o depoimento ao qual a TV Globo teve acesso, Ramagem negou que seja amigo do presidente Jair Bolsonaro ou dos filhos dele. Mas o próprio presidente já admitiu a relação de amizade. Conheci, gostei do trabalho dele, foi excepcional. Passou a ser um amigo, tomava café junto, leite condensado no pão, tá? E aí, eu devo escolher uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Alexandre Ramagem esteve no domingo, véspera do depoimento dele, no Palácio da Alvorada. Indagado qual seria a razão para a resistência a seu nome para a direção-geral da PF, Ramagem disse que o motivo da sua desqualificação foi o fato deste não integrar o núcleo restrito de delegados de Polícia Federal próximos ao então ministro Sérgio Moro, uma vez que, diante dos fatos ora relatados, não haveria um impedimento objetivo que pudesse conduzir à rejeição de seu nome. Quando deixou o governo, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que Bolsonaro queria, na chefia da Polícia Federal, alguém para quem pudesse ligar, colher informações. O próprio presidente admitiu, em seu pronunciamento, que queria todo dia ter um relatório da PF do que aconteceu, especialmente nas últimas 24 horas. Quando suspendeu a nomeação de Ramagem, o ministro Alexandre de Moraes disse que, numa análise preliminar, a escolha não observou os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. E que é provável e viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. No depoimento de ontem, Ramagem repetiu a versão dada publicamente por Bolsonaro, de que o ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, numa videoconferência com todos os superintendentes, teria informado que seu ciclo estava completo, como uma despedida da função. Mas Maurício Valeixo disse mais de uma vez, durante o depoimento de ontem, que não pediu exoneração do cargo. Ramagem também foi questionado sobre o motivo da troca do diretor-geral da Polícia Federal, já que o presidente Bolsonaro dizia não ter nada pessoal ou profissional contra Maurício Valeixo. Ramagem respondeu que a sugestão de nomes para a sucessão do Dr. Valeixo ocorreu em razão das diversas manifestações de desejo do próprio Valeixo de deixar a função. Mas ontem, Valeixo disse que o motivo alegado pelo próprio Bolsonaro para trocar o diretor da PF não era esse, mas sim ter no cargo alguém com mais afinidade. No depoimento, Ramagem confirmou que foi consultado sobre as qualificações profissionais de Rolando Alexandre de Souza, subordinado dele na ABIN, para assumir o comando da PF. Ele disse que, indagado se foi consultado a respeito das qualificações profissionais do delegado Rolando Alexandre, identificado pela PF no termo de depoimento como Alexandre Rolando, enquanto possível indicado para o cargo de diretor-geral, respondeu que sim, tendo sido questionado a respeito tanto pelo presidente da República como pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Sobre a indicação de Alexandre Saraiva para o cargo de superintendente da PF no Rio de Janeiro, nome que Bolsonaro queria ao falar sobre a troca pela primeira vez, Ramagem disse que sondou o delegado sobre o cargo, que à época o depoente teve conhecimento de algumas sugestões de nomes para a transição da superintendência do Rio, que seriam levadas à decisão do ministro Moro. Que o depoente apenas sondou o superintendente do Amazonas se seu nome poderia ser sugerido ao ministro Moro como superintendente no Rio. No fim do depoimento, sem que tivesse sido questionado a respeito, Alexandre Ramagem pediu a palavra para dizer que não houve qualquer comando ilegal emanado do presidente em relação à Polícia Federal. Ramagem foi advertido pelas autoridades policiais sobre sua condição de testemunha e ainda assim manteve as declarações sobre os protestos dos advogados do ex-ministro Sérgio Moro, que enxergaram nas considerações finais do depoente emissão de juízo de valor incompatível com sua condição de testemunha.
O delegado da PF, Ricardo Saad, também prestou depoimento ontem. Ele deixou a Superintendência do Rio no ano passado, depois de o presidente Bolsonaro ter alegado problemas de desempenho, o que foi desmentido oficialmente pela PF. Ricardo Saad afirmou no depoimento que não recebeu pedidos de relatórios de investigações durante sua gestão e que o plano inicial era sair do cargo neste ano, para ir para São Paulo ou Brasília, um pedido do próprio Saad para ficar perto da família. Mas, segundo ele, os planos foram antecipados, após a declaração do presidente sobre um suposto mau desempenho dele na superintendência. No depoimento de ontem, Saad disse sobre a troca que no dia 15 de agosto de 2019, logo pela manhã, o depoente recebeu uma ligação do delegado Maurício Valeixo, então diretor-geral da Polícia Federal, afirmando que havia resolvido adiantar os planos de troca da Superintendência do Rio de Janeiro e queria remover o depoente para Brasília, não revelando eventuais razões para tanto. Ele também foi perguntado se sabia da existência de investigações relacionadas a adversários políticos de Bolsonaro. Respondeu que, como superintendente, não cabia a ele conduzir investigações, nem ter conhecimento específico de um inquérito ou outro, não cabendo na condição de superintendente avaliar quem seriam ou não adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o conteúdo do vídeo ao aparecer na rampa do Palácio do Planalto. Disse que, na reunião, não citou as palavras Polícia Federal e superintendente, mas que estava preocupado com a segurança da família. A aparição do presidente foi no mesmo instante em que os ministros do Palácio começaram a depor. Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Jair Bolsonaro permaneceu alguns minutos olhando fixamente para a Praça dos Três Poderes. Alguns apoiadores o saudaram. O presidente deu sua versão sobre o vídeo da reunião ministerial apresentado hoje na Polícia Federal. Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal e nem superintendente. Não existe as palavras superintendente e nem Polícia Federal. O senhor falou de investigações sobre a sua família, pessoas não tem a palavra investigação. Não entrou nesse tema. Não tem família, não tem a palavra investigação. E sobre ele ter cobrado a troca de comando da PF no Rio de Janeiro durante a reunião, respondeu. Fala Rio de Janeiro. Sim. É meu estado. Em que contexto? É hoje tem um filho lá. Todos meus filhos têm segurança do GSI, todos, sem exceção. O presidente foi questionado se vai usar esses argumentos quando tiver que depor no inquérito. Eu vou entrar em detalhe contigo. Certo? A palavra, o depoimento vai ser depois aqui. Vai ser depois. Eu não vou adiantar o que eu vou falar. Não vou adiantar. O assunto de hoje, não existe a palavra Polícia Federal nem Superintendência. O presidente indicou, portanto, que sua preocupação na reunião era com a segurança de sua família. Segundo fontes que assistiram ao vídeo, ele disse na reunião que não ia esperar que sua família fosse prejudicada para trocar a segurança no Rio. Caso contrário, iria trocar o diretor-geral da PF e o próprio ministro da Justiça. As fontes relataram que Bolsonaro usou o termo segurança do Rio, mas estava, de fato, se referindo à superintendência da PF no Estado, e que o contexto da reunião é claro sobre isso, tanto que a cobrança do presidente foi dirigida a Sérgio Moro, a quem a PF era subordinada. Se Bolsonaro estivesse insatisfeito com a segurança de sua família, deveria falar em troca de comando no GSI e não na Polícia Federal ou no Ministério da Justiça. Isso porque a responsabilidade pela segurança do presidente e de sua família após a posse é do Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo ministro Augusto Heleno. É o que diz a lei que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. A Lei número 13.844 de 2019 diz que ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete zelar
assegurando o exercício do poder de polícia pela segurança pessoal do presidente da República e do vice-presidente da República, dos familiares do presidente da República e do vice-presidente da República. No próprio site da Presidência da República, uma página explica o treinamento dos agentes de segurança do presidente da República. No texto, o ministro do GSI fala como o responsável pela segurança. O próprio Alexandre Ramagem falou em depoimento sobre o momento em que o GSI assume a segurança do presidente e de sua família. Foi ao ser perguntado sobre a foto do Réveillon de 2019, em que aparece ao lado de Carlos Bolsonaro. Ramagem disse que, na oportunidade, o vereador Carlos Bolsonaro passou no local para saudar os policiais pelo trabalho executado, pois no dia seguinte se encerraria a segurança provida pela Polícia Federal com a transmissão do trabalho para o GSI. No depoimento hoje à tarde, o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, referendou a versão de Jair Bolsonaro de que queria trocar a segurança dos familiares no Rio e não a superintendência da PF no estado. A gente fala agora ao vivo com a Camila Bonfim, que tem outras informações sobre esse depoimento. Boa noite, Camila. Oi, Renata. Muito boa noite para você, para o Bonner e para todos. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, repetiu a mesma versão do presidente Jair Bolsonaro, versão que ele apresentou hoje aqui em Brasília em uma entrevista. No depoimento a que a gente teve acesso, o ministro Braga Neto falou então sobre a tal reunião ministerial do mês passado. Sobre isso, a gente separou o seguinte trecho em que ele diz que, com relação à reunião de Conselho de Ministros ocorrida em 22 de abril de 2020, quando o presidente Jair Bolsonaro revelou sua intenção de trocar a segurança do Rio de Janeiro, entende que se tratava da segurança pessoal do presidente, a cargo do Gabinete de Segurança Institucional, não tendo referência à Polícia Federal. Que, na perspectiva do depoente, ao citar segurança do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro apenas fez referência como ilustração de sua insatisfação. Braga Neto não foi perguntado e também não esclareceu por que então a cobrança foi dirigida a Sérgio Moro, a quem a Polícia Federal estava subordinada, e não ao ministro Augusto Heleno, que comanda o GSI, que é responsável pela segurança do presidente. Falando no Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, a gente também teve acesso ao depoimento dele há pouco e ele diz o seguinte, que perguntado sobre a proteção pessoal e familiar do presidente da República, respondeu que é exercida pelo GSI e que não possui relação com a Polícia Federal. E ainda foi perguntado sobre um trecho do depoimento de Sérgio Moro, em que diz que Augusto Heleno reportou ao presidente que tem alguns relatórios que não podem ser repassados da PF para o presidente. Sobre isso, Augusto Heleno diz que não se recorda em relação a isso. Tem mais um trecho aqui que eu vou ler, que é interessante, que é sobre a reunião do dia 22 de abril, que está no centro desse inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal. Houve questionamentos, além de delegados, também do procurador da Procuradoria-Geral da República. E ele fala o seguinte sobre essa reunião, que perguntado sobre uma fala do presidente no vídeo da reunião do dia 22 de abril, exibido nessa data por ordem do STF, que no entender da PGR se referia ao superintendente do Rio de Janeiro, em que o presidente fala em proteger seus familiares e amigos, e perguntado quem são esses familiares e amigos, o Augusto Heleno, ministro do GSI, respondeu que precisaria assistir ao vídeo de novo para poder responder. Outro ministro do governo que prestou depoimento hoje é Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Renata, Bonner. Camila Bonfim trazendo aí ao vivo outros detalhes do depoimento de 2 dos ministros do governo. Obrigada, Camila, pelas informações. A exibição